paz, irmãos. Agradeço a Deus por a oportunidade e agradeço os pastores também por confiar em nós, né? Eu digo, meu Deus, os pastores confiar, botar um microfone na mão de alguém é muita responsabilidade. Mas muito obrigado, pastores, pela oportunidade. E nós vamos falar sobre oração e nós vamos usar um texto bem conhecido nosso, que é Lucas 18, tão familiar, né? Bem familiar nosso. Mas nós queremos dar ênfase, falando sobre oração, mas nós queremos dar destaque à oração sem cessar, incessante, persistente e até uma oração com importunação. Nós vamos ler esse texto, mas observando isso. Porque muitas vezes nós fazemos orações, mas não são aquelas orações persistentes, não são aquelas orações que Deus é tão tremendo, maravilhoso, que Ele nos permite até importuná-lo. Já pensou, irmãos? Ninguém gosta de ser incomodado, ninguém gosta de ser importunado. Nós nem importunamos porque nós somos educados e nós não queremos ser importunados. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer nos responder às nossas orações, os nossos pedidos, até nós conseguirmos importunando. Senhor, me dá a resposta, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Então, Lucas 18, diz assim, Lucas 18, 1. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja, irmão, no primeiro versículo, nós já temos um aprendizado aqui. O dever, o que é dever? É obrigação. Nós temos, diz o Espírito Santo, que nós temos o dever, a obrigação de orar. Tem pessoas que não gostam de orar. Ah, mulher, eu não sou muito de orar, não. Um dia eu trouxe minha irmã aqui na igreja e levei ela lá para a salinha. Ela disse que orou tanto, quando olhou no relógio 10 minutos. Ela disse, nunca mais eu vou. Olha, não me chamem mais não. Eu não gosto de orar não. Orar 1 hora, eu não tenho o que dizer a Deus. Mas a palavra de Deus diz que é o nosso dever, é a nossa obrigação. Já pensou, irmãos, você ter a oração, um canal de comunicação com Deus, isso aí ser um peso, um dever, uma obrigação? Porque dever e obrigação, dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aqui nós aprendemos que nós podemos orar incessantemente por alguma coisa, uma situação ou por alguém e desanimar. Tem mulheres que oram pela conversão dos seus maridos, ou vice-versa, ou por uma situação, ou por uma doença, e Deus, é como se Deus demorasse. Ele não tem pressa. O salmista mesmo diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. A irmã Joyce um dia pregando e brincando com essa situação, que Deus parece que não tem pressa de nos responder. Ele responde no tempo dele. Até ela fez a ilustração. Ela disse, olha, Deus apareceu para Abraão e lhe fez uma promessa quando ele tinha 75 anos. Para explicar como Deus demora e faz a seu tempo e responde às nossas orações no seu tempo. Ele fez uma promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos. 100 anos, a promessa se concretizou. Nasceu Isaac. De Isaac, ele passou 40 anos para casar. E olhe que Deus tinha feito uma promessa a ele. Abraão, vem para o lado de fora. Olha, a tua descendência, conta as estrelas. Ele não podia contar, de tantas que eram. Olha para a areia do mar, para a areia da praia. A tua descendência será assim. Mas ele casou com uma mulher estéril. Olha como é os segredos de Deus. Aí você já está vendo, né? Que Deus parece tardio em nos responder.
parece demorado em nos responder. E aí ele casa com a mulher estéril, que é Sara. Sara tem um filho, o filho passa 40 anos para casar, casa com a mulher estéril. E depois que ele casou com a mulher estéril, a mulher teve 2 filhos, mas uma das esposas de Jacó era estéril, que era Ruth, não é? Olhe como é Raquel. Olhe como é os mistérios de Deus, né? Então ele disse, o dever, a obrigação de orar sempre e por consequência nenhuma nunca esmorecer. Aí ele continua, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo, olha o juiz também, por algum tempo, ninguém sabe quanto foi esse tempo. Foi tanto tempo que a mulher importunava ele, advoga a minha causa, julga a minha causa contra o meu inimigo, julga a minha causa contra o meu inimigo. Ele diz, por algum tempo, ele não quis atender, mas depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Sabe por que esse juiz resolveu advogar a causa dessa viúva? Por conta de amor próprio mesmo. Não foi por misericórdia, não. Porque a palavra diz que ele era um juiz iníquo, perverso. Pelo menos eu só conheço 2 homens na Bíblia. Não sei, os pastores devem conhecer mais. Que receberam esse adjetivo. Um foi em Apocalipse, o homem da iniquidade, o anticristo será revelado. E aqui, o juiz iníquo. Então, esse homem era muito ruim mesmo. E ele não quis por algum tempo, que ninguém sabe quanto tempo foi, ele não quis responder. Será que você tem feito orações, pedido alguma coisa a Deus, que Deus ainda não respondeu, que Deus parece demorado, parece tardio? Olha aqui, Jesus dando um exemplo. Ele respondeu com medo daquela mulher molestar ele, mas não porque ele fosse bonzinho, não porque ele fosse misericordioso. Ele disse, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, agora presta atenção no que Jesus mandou a igreja prestar atenção. O juiz era iníquo, era ruim, era soberbo, não temia a Deus, era desaforado. Será que naquela cidade não tinha um delegado que ele temesse? Temia não. Será que não tinha outro juiz? Não tinha outra pessoa de autoridade? Ele não temia homem nenhum. Ele era muito ruim, esse juiz. Então, disse o Senhor, considerai, preste atenção, pondere, pense, faça um juízo de valor no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça e juízo àqueles seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite? Deus disse que ia fazer justiça e juízo, embora pareça demorado em nos responder. Ele diz, então disse o Senhor, considerai, observai, presta atenção no que ele diz. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? E abaixo no verso 8, Jesus disse, digo-vos que depressa vos fará justiça. Eu contei no meu testemunho que eu era empregada doméstica. Eu era empregada doméstica e depois me tornei diarista. Por um lado foi bom, porque a diarista, ela trabalha o dia que ela quer, o dia que ela pode. Trabalha um dia, descansa outro, mas é muito árduo ser diarista. Empregada doméstica não, porque você vai fazendo
por etapas o trabalho, né? Então, não acumula tudo. Mas ser diarista, pelo menos para mim, foi uma experiência muito dura, dolorosa. Eu fazia faxina, né, nas casas do rico, aqui em Heliópolis, e eu morava lá em Manoel. E aí eu saía de lá de pés, porque nesse tempo não tinha condução, não tinha ônibus. E eu saía de lá chorando, mas eu chorava. Eu aproveitava todo o caminho de volta para chorar. Deus, eu não aguento mais. Logo, eu não tinha comida em casa, eu não me alimentava bem, devia ser isso. Eu não tinha muita força. E ser diarista, né? Você, sei lá, de 15 dias, de mês em mês, fazer uma faxina, né? Todos os dias as pessoas transitam na casa, as pessoas surgem, você fazer uma faxina é muito árduo, o trabalho é muito difícil. E eu chorava pedindo a Deus. E aí eu fiz um concurso público para ensinar. E eu passei com a nota mínima, se fosse hoje, jamais. 5,7, nem 6. E as colegas que passaram com notas boas entraram, porque nesse ano, anos atrás, entrava por arrumadinho, porque era comadre, porque era prima, essas coisas assim. Mas o prefeito fez uma varredura e disse, concurso agora. E aí foi muita gente participando desse concurso. E eu, sem saber que Deus já estava me induzindo à oração, eu orava para entrar, mesmo com a nota 5,7, que eu fui aprovada, mas não entrei por conta da nota mínima. Mas eu orava de dia e de noite, orei essa parábola durante 6 meses. Não que eu disse a Deus, olha 1 mês, viu? Olha, 2 meses, não. Aconteceu que eu orei durante 6 meses. Eu lia para Deus essa parábola, mas eu pegava os 2 verbos, um do juiz Inico e o outro de Jesus. Eu pegava e dizia assim, olha Jesus, aí apontava o dedo para o verbo. Olha Jesus, o juiz, apesar de iníquo, apesar de ruim, ele diz, um dia Deus fará justiça. Certamente Deus vai fazer justiça. Certamente um dia, não sei quando, ele vai responder. E eu dizia, ó Jesus, mas o Senhor disse, digo-vos que depressa vos fará justiça. Olhe, Senhor, eu fico com a sua justiça. Eu fico com a sua verdade. E fui declarando essa parábola para a minha vida. Terminou que hoje eu já sou aposentada, né? Passei 25 anos na educação. Passei por vários lugares. Deus respondeu. Deus responde às nossas orações. Ô irmão, porque Deus, ele ia contar uma história para facilitar o nosso raciocínio, né? Uma parábola é uma história que facilita, que melhora a nossa compreensão. Como é que Deus vai falar sobre oração, que ele responde a oração com a palavra de um homem ruim, rude, horrível, injusto, ingrato, debochado, que não respeitava nem a ele e nem homem algum? Isso nos chama a atenção. Por que Deus ia fazer isso? E em contrapartida, uma viúva que não tinha condições financeiras de pelo menos pagar um advogado, né? Primeiro se paga o advogado, para o advogado trabalhar em favor dela e apresentar a causa dela para o juiz. Mas ela não tinha dinheiro para contratar o advogado, foi diretamente no juiz. Por que Deus faria isso? Que Deus é misericordioso, Deus é bom, Ele faz justiça ao seu povo, Ele abençoa. Nós somos testemunhas da bênção do Senhor na nossa vida, não é? Por que Deus faria isso? É para Ele mostrar que um homem ruim, iníquo, que não tem nada a ver com os planos dele, mesmo assim, ele ainda faz alguma coisa boa para alguém. Ele diz, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas a quem lhe pedir. Aí ele termina com uma frase dizendo assim, contudo, quando vier o Filho do Homem,
achará porventura fé na terra? Irmãos, todo o tempo que eu li e estudei essa parábola, eu ainda acho essa frase descontextualizada do texto. Porque vai falando sobre oração, que Deus responde, ponto final. Contudo, digo-vos que depressa vos fará justiça, ponto. Terminou o raciocínio. Aí ele continua: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu digo, que coisa esquisita dentro desse texto. E eu queria a resposta, não sei porquê. Eu queria a resposta para mim, que eu ficasse satisfeita. Aí eu pensei, tem pessoas que não têm consciência que Deus responde, que Deus está respondendo. Do tempo que a pessoa nasceu até a idade que nós temos, é porque Deus respondeu às nossas orações, Deus foi fiel. Mesmo que você não tenha consciência das promessas de Deus, mesmo assim Ele ainda está respondendo. Ele disse lá em Efésios 3, que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele diz, todas as promessas de Deus tem nele o sim. Ele já deu o aval, vai se cumprir na nossa vida. E agora ele diz assim, porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pessoas que Deus tem feito, Deus tem respondido às orações. E a pessoa diz, será que foi Deus mesmo? Será que não foi uma coincidência? Será que isso, eu orei e Deus respondeu? Quando Deus responde, a pessoa não crê. Nós vamos daqui a pouco ler um texto onde Pedro estava preso. E na casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, fazia incessante oração sobre a vida dele. E quando Deus mandou um anjo, eles oraram incessantemente. Quando Deus mandou o anjo que soltou Pedro, eles disseram, não acredito não é Pedro não. A criada foi, olhou pelo postigo e disse assim, nem disse nada, nem abriu a porta. Correu e foi avisar que Pedro estava solto. E não acreditaram, não pode ser não, deve ser a alma dele, deve ser o espírito dele. Essa aí é uma coisa que cabe aqui. Apesar de Deus responder às nossas orações, eu conheço pessoas da minha família que queria casar, Deus deu o casamento. Queria aposentar porque tem lúpus, Deus deu a aposentadoria. Mas a pessoa é tão ingrata, fala tão mal de Deus, e a pessoa é tão murmuradora, certamente está incluído nisso aqui. Porventura, quando vier o Senhor, Filho do Homem, achará porventura fé na terra, não nos continentes, os continentes Europa, Ásia e Ásia, não nisso. Terra, gente, porque você foi feito do pó da terra. Pessoas ingratas, que Deus responda às orações, tem respondido às suas orações, e a gente, será que foi Deus? Será que foi uma coincidência? Será que foi uma coincidência? Será que tinha que acontecer mesmo? Ou foi minha oração? E fica em dúvida. Não tem certeza que Deus respondeu suas orações. E conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, nós vamos ler em Lucas 11, a parábola do amigo importuno. Deus é tão maravilhoso, que Ele até manda você importunar. Você pedir tanto. E tem gente que diz assim, não, Deus está muito ocupado. Deus está muito ocupado, é muita gente no mundo para Deus responder as orações. Ele não está nem aí para responder, para me responder. Mas Deus está. A parábola do amigo importuno. Disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo? Eu sou dislexa, viu? Dislexa. Eu não sei pronunciar as letras L's. E à meia-noite lhe disser, amigo, me empresta 3 pães, porque na minha casa chegou um amigo e eu não tenho comida nenhuma para dar a ele.
E a palavra de Deus diz que o amigo respondeu, no verso 7. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também estão deitados. Não posso levantar para dar esses pães. Digo-vos que se não levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que for necessário. Está vendo, irmãos? Ninguém gosta de ser importunado, ninguém gosta de importunar, porque nós somos filhos de Deus, nós somos educados. Mas Deus nos permite até ficar diante dele, insistindo: Deus, eu coloco diante de ti essa causa, eu coloco essa situação, eu coloco essa doença, eu coloco meu marido para se converter, eu coloco minha esposa, não sei qual é o seu problema, qual é o seu desejo, qual é o seu anseio. Mas ele disse que ele responde até a pessoa importunar ele. Aí abaixo ele diz, ele conclui dizendo: por isso vos digo, batei, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que pede recebe, quem busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. A palavra diz: eu sou o Senhor vosso Deus, eu não mudo, Ele não mente, Ele não é mentiroso. Nós somos testemunhas oculares, verdadeiras, que Deus tem sido fiel para com a igreja, para com a nossa vida, para com a vida dos nossos familiares. Agora nós vemos aqui no verso 9, bater, pedi e abrir-se-vos-á. Há uma ação do homem e uma ação de Deus, você já viu? Quem bate é nós, os filhos de Deus. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai, é você que busca e Ele abre. Há uma ação do homem e uma ação de Deus. Há uma ação do homem e uma ação de Deus. Se não houver essa ação do homem, Deus também, por mais misericordioso, por mais amoroso que Ele seja, Deus não vai te responder. Ele não vai responder do nada, do vácuo. Você não pediu nada, você não quer nada. Como é que Ele vai te responder? Então precisa que nós vamos buscar a Deus em oração. Vê que privilégio, irmãos. Quando Deus formou o homem lá em Gênesis, Deus disse: haja, e a natureza se materializou e fez o homem como coroa da sua criação. E todos os dias, na viração da tarde, Deus vinha conversar um pouquinho com o homem. Vinha saber certamente como foi o dia dele, como ele estava, como ele se comportou, se foi um dia bom, se foi um dia difícil. Deus vinha toda tarde conversar com o homem. Já nós, nossa geração, nós temos o privilégio e muitas vezes não fazemos jus, não usamos essa ferramenta, não usamos esse canal livre que está de comunicação para Deus. Não sei porquê, irmãos. Não sei se é porque alguém não precisa, não sei porque não há interesse. Nós fazemos aquelas orações esporádicas, né? Quando nós precisamos. Deus, há uma tragédia, há uma situação, vem aqui, Deus. Oh, Deus, vem aqui, tem misericórdia. Senhor, vem aqui. O ideal, como o véu já foi rasgado, nós temos acesso a Deus, é você ter uma continuidade diante de Deus. Porque quando o problema chegar, quando a dificuldade chegar, quando a necessidade chegar, você já ser conhecido dEle. Muitas vezes eu digo assim: Deus, eu estou aqui, mas eu não estou precisando de nada. Eu preciso da Tua presença, mas eu não estou precisando de nada. Porque quando houver necessidade, Pai, eu digo isso a Ele. Para quando houver necessidade, o Senhor já saber que sem eu precisar de nada, eu já estava na Tua presença. É como que a gente vai tendo crédito diante de Deus. É como que a gente vai juntando tesouros no céu. Por quê, irmãos? Porque ninguém suporta aquele amigo, aquele parente que toca o telefone e a gente vê quem é e a gente diz para outro: olha, nunca me liga, eu vi sim, tu vai ver. Sim, mulher, diz, tudo bom, tudo.
Olha, a mulher está me pedindo dinheiro emprestado, tu vai ver. Né? A gente não suporta, né? Nem é nosso amigo, nem tem amizade conosco, e só liga e só fala conosco para pedir. Vocês acham que Deus também ia gostar de nós, tendo uma atitude dessa forma, desse jeito? Não. Só que Ele é misericordioso, né? Ele dá chance a gente todo o tempo. Mas Ele parece demorado em nos atender, porque enquanto nós esperamos, Ele faz algo dentro de nós. Traz fome, sede. Quanto mais você ora, quanto mais você está na presença dEle, mais vontade de você tem de conhecê-lo, de estar com Ele. Eu digo, Deus, o tempo é pouco para mim, por isso que Ele dá os conselhos, né? Lá em Isaías 62, 6 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que de dia e de noite não se calarão. Vós que fareis lembrar do nome do Senhor, não descanseis. Já pensou, você não dá descanso à sua vida, não dá descanso à sua alma, até que Deus responda às suas orações. Agora, isso leva tempo. Isso merece um exercício nosso. Oração é como um exercício. O exercício, como você está fazendo, né, começa a fazer academia, dói, você fica toda dolorida, né? Depois vai acostumando e você vai gostando. Se torna até um vício. Oração também é assim. Oração, tem gente que a gente chama, desce no hall e chama, olha, tem oração lá em cima, vem orar. Não, eu estou esperando só minha filha aqui sair eu ia dizer, do cursinho, sair da escola ministerial. Mas seria tão bom, ela espera 1 hora, não sei quanto tempo, esperando o filho, esperando a filha. Já pensou como você lucraria diante de Deus, você conversando com Ele, expondo a sua necessidade, falando de você, expondo, dizendo como você o ama, como você gostaria de ter mais intimidade com Ele. E muitas vezes, na igreja, eu acho que os pastores têm mais dificuldades para trazer pessoas para ser intercessores. Por quê? Eita, eu vou falar uma coisa feia. Não sei, eu vou falar. Talvez porque não tenha visibilidade, né, irmãos? Ali, trancado, ninguém sabe o que é que você está fazendo, né? Eu não estou dizendo que os irmãos que cantam, os irmãos de outros ministérios, têm visibilidade, estão ali no foco das atenções. Não é isso. Mas a intercessão é uma doação. Você está se doando, você está ali diante de Deus por alguém e por alguma causa. E talvez as pessoas não queiram. As pessoas queiram orar por si mesmo. Senhor, eu preciso disso. Ou Senhor, faça isso para mim. Ou Senhor, abra as portas para mim. Mas quando chegar ali, você vai interceder por alguém. Ou por alguma coisa, ou por alguma causa. Talvez seja essa a dificuldade. Eu, nos meus botões, não sei nem se os pastores vão gostar. Eu digo, meu Deus, como é que uma igreja com quase 600 membros não tem nem 10 pessoas por cada turno de oração? Não é de admirar, irmãos. É de admirar. É de admirar. E a gente chama, fulaninha, vamos orar. Oi, tem oração. Não, posso não, quero não. Não sei como é que está a vida daquela pessoa. Não sei como é que ela pensa sobre oração. Mas orar é um privilégio, irmãos. É juntar tesouros no céu. No dia que você precisar, alguém vai se levantar em oração em seu favor. Em favor de você, da sua casa. Quando a gente ora pelos outros, a gente está realmente armazenando para nós oração. E nós vemos aqui, irmãos, nós vamos ver. Eita, pastor, aqui fechou o negócio. Não sei nem que horas são. Nós vamos ver aqui em Atos 12. Olha, irmão. Olha a situação de Atos 12. Diz aí a hora, filha. Eu vou dando um... Certo. Atos 12, irmãos. Só alguns versículos, viu? Não vamos ler o texto todo, não. O título é: Herodes persegue a Tiago e a Pedro,
Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Todo o tempo, irmãos, todo o tempo da história, todo o tempo da nossa história, nós vamos ter Herodes, reis duros, que é figura de Satanás, né? Para nos maltratar, para nos prender. Será que nós não precisamos de oração, irmão? Será que nós não precisamos ser munidos de oração, de clamor a Deus? Olha que privilégio. Deus só vinha conversar com o homem um pouquinho de tempo, à tardinha, no outro dia era que ele vinha. Agora não, o véu já foi rasgado de alto a baixo, nós temos acesso a ele, irmãos. Nós podemos estar na presença dele, desfrutar da comunhão dele, e muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos fazer esse esforço, porque a oração também e leitura da Bíblia, ela traz esforço. Você tem que se reeducar, você tem que querer, você tem que gastar um tempo, que é ganhar, né? Mas tem esforço para a oração. Aí diz que, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Se nós olharmos lá no capítulo 5 de Atos, ali já tinha começado a perseguição da igreja. E os 11, eu acho que não tinha mais, Judas já não estava mais incluído, porque Jesus já tinha ido assunto aos céus. E diz a palavra de Deus que os 11, os sacerdotes, com inveja, prenderam aqueles irmãos, os discípulos de Jesus. Não está registrado, não é que não houve oração, mas não tem registro de oração, que alguém orou, que a igreja orou por eles. No capítulo 7, a morte de Estevão, um dos diáconos mais, né, que tinha visibilidade, cheio do Espírito Santo, homem fiel, e foi apedrejado e morto. Mas não tem nenhum registro que a igreja se levantou em oração. Trazendo essa figura para nós, irmãos. Muitas vezes, isso é besteira, isso resolve. Essa doença, isso é um dor de ouvido, isso resolve. A gente começa a orar incessantemente, começa a orar com perseverança, com insistência, quando um diagnóstico de uma doença bem incurável, bem ruim. Meu Deus, eita Jesus, vem aqui. Ou eu teria vergonha. A gente muitas vezes tem vergonha. Por que muitas vezes, irmãos, que alguém diz assim, ore por mim, sendo ela filho de Deus, sendo ela uma pessoa que está na igreja, às vezes há 10 anos, olha, eu preciso, não pense que eu não, eita, a irmã está dizendo que ela não ora, não, nem peça oração a ela, viu? Foi o que ela disse na pregação, não é isso não, irmãos. É que a pessoa mesmo não acredita nas suas orações. Por quê? Porque ela não desenvolveu o hábito de estar falando com Ele, de estar na presença dEle, em dias bons, em dias ruins, ela não manteve essa comunhão. Então, quando ela precisa, ela diz, ele não vai me ouvir, porque ele me viu no WhatsApp o tempo todo, ele me viu jogando conversa fora o tempo todo, ele me viu o tempo todo vindo seriados, que eu não sei, que eu não assisto nem TV, irmãos, que acredita, tem só para enfeite. Assistindo série, né? Assistindo série, como é que ele vai ouvir as minhas orações? Se ele me viu o tempo todo, que eu não dei bola para ele, eu nem liguei, gastei o tempo dele, que é dele, fazendo o que não devia, né? Assistindo, sei lá, à toa na vida, como é que ele vai ouvir? Aí a gente vai, confia na oração de um missionário, do pastor, da pastora. Por quê? Porque a gente acredita que o pastor, a pastora, o missionário, aquela mulher que aparenta mais santidade na igreja, você acredita que ela sim, ela vive em comunhão com Deus. Então ela pode ter mais autoridade, pode ter mais cartaz com Deus do que você. É por isso que muitas vezes as pessoas pedem, ore por mim. Está certo, orais uns pelos outros para serem curados. Mas tem pessoas que pedem oração porque ela mesmo se desqualifica. Ela não se acha capaz que Deus vai responder às orações dela. Olha aí, irmãos,
Então, será bom você começar a ter o hábito de começar a orar diante de Deus, para na hora que você precisar, porque o dia mal chega, a necessidade, a dificuldade chega, irmão. Aí ele diz assim, vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. No verso 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja só, foi preciso os discípulos serem presos, não há registro de que alguém intercedeu, que alguém orou. Foi preciso depois, o melhor diácono, cheio do Espírito, que servia na igreja, que era um excelente obreiro na igreja, morto, também não tem registro de oração. Mas aqui, como era Pedro, e eles viram que Herodes já tinha decapitado Tiago, opa, misericórdia. E se mostrar a Pedro que naquela mesma noite Herodes ia apresentar Pedro aos judeus, porque ele estava fazendo isso porque maltratar o povo de Deus, a igreja que estava crescendo, era uma estratégia de Satanás para não expandir o reino de Deus, porque Pedro era aquele homem que quando pregou uma certa vez, 3.000 almas entregaram a vida a Jesus. Então Pedro, a excelência, Pedro era considerado uma das colunas, né, da igreja. A igreja estava se expandindo, a igreja estava crescendo, então Pedro não podia morrer. Viram o raciocínio, irmão? Quando aconteceu a prisão, eles só levaram uma pizza cada um, né? Besteira, isso, né? Besteira. Pode ficar sem oração mesmo. Mas aqui, quando eles viram que Herodes tinha decapitado Tiago e agora era a vez de Pedro, Pedro estava preso e talvez, né, um dos principais, a coluna da igreja, não havia ainda, pelo menos em evidência, o apóstolo Paulo não estava em evidência ainda aqui. Aí eles temeram, não, agora é morte, agora a coisa ficou ruim. Então vamos orar incessantemente, porque Pedro, à medida que ele estava pregando, a sombra dele também estava trabalhando. Diz a palavra de Deus que a sombra de Pedro, projetada nos doentes, nos enfermos, quem tivesse espíritos malignos, eles iam embora. Doenças incuráveis também, eles ficavam curados. Então Pedro era muito importante para a igreja. Já viu, irmão, que às vezes a gente não quer orar pelo um vizinho, não quer orar pela salvação de uma pessoa que a gente não gosta da nossa família, mas dependendo do laço afetivo daquela pessoa querida, a gente paga mais um preço por ela. Já viu que às vezes a gente faz acepção de pessoas da nossa família para orar? Não, fulano é muito chata, misericórdia, não, Deus me livre. Né? Não, fulano é boazinha. Não, pelo amor de Deus, eu vou orar por minha avó, porque minha avó é tão boa, é tão meiga, tem 2 aposentadorias, então eu preciso dela, eu quero estar com ela, né? Ela não pode morrer. Muitas vezes a gente tem escolhas de oração, a gente faz acepção até na oração. Para uns, a gente, né? E o apóstolo Paulo, ele não fazia acepção. Ele disse para os Gálatas que incessantemente ele fazia oração por eles. E ele disse assim, que sentia as dores de parto. Um homem não sente dores de parto, irmão. Só pode ser através da oração. Ele tinha tanto desejo que aqueles Gálatas voltassem para o Espírito, porque ele diz assim, ó insensatos Gálatas, vós começasse no Espírito e agora vai acabar os dias de vocês crendo nas obras da carne. Então eles tinham retrocedido e ele queria que ele voltasse de novo ao caminho certo, ao raciocínio certo, a crer da maneira certa. Mas ele disse, vós Gálatas, porque eu sinto novamente 2 vezes as dores de parto, até Cristo ser formado em vós.
Irmãos, olhe para você. Você tem parente, você tem filho, você tem sogra, quem é casado. Você tem irmão, você tem tias que ainda não são crentes. Será que você já sentiu esse desespero, essa agonia, orar incessantemente, orar sem cessar, para que a vida dessa pessoa seja ganha, seja salva? Não é? Isso é coisa que a gente deve pensar, irmãos. Às vezes a gente só quer orar por determinadas pessoas, por outras não. E o apóstolo Paulo, em todas as igrejas, ele orava incessantemente, ele orava muito para formar aquelas igrejas. Ele nem tinha vínculo emocional, ele tinha sim visão espiritual. Né? E muitas vezes a gente vai pelo emocional. Não, fulano é tão boazinha para mim. Fulano é tão maravilhoso. Oxe, ela está doente. Oxe, eu vou orar por ela. Oh, Deus. Aí começa a orar por aquela pessoa. Incessantemente, de madrugada, todo o tempo. Porque aquela pessoa merece. Porque ela é boazinha. Né? Você tem uma afinidade com ela. Mas as pessoas que você não conhece. Muitas vezes a gente tem dificuldade de orar por essas pessoas. E eles oraram incessantemente. E quando Deus fez o milagre, eles não acreditaram. E diz assim, no verso 15. E eles lhe disseram, estás louca? Rode, a empregada, a criada, foi olhar. E ela ficou tão alegre, que nem disse, entra Pedro, deixa eu abrir a porta para você. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Ela correu, foi dizer ao pessoal que estava orando. Mas quando chegou lá e disse a notícia que Pedro estava à porta, eles disseram, estás louca? Ela, porém, insistia em afirmar que assim era. Então lhe disseram, é seu anjo, é o seu espírito que está ali. Ele, não pode isso acontecer. Não é? Eles oraram. Tem pessoas que oram a Deus, Deus manda a resposta e a pessoa pensa que é coincidência ou coisa do acaso ou estava para acontecer, mas não dá o crédito a Deus, não honra a Deus, não fala que foi Deus, louva a Deus. Eu digo às meninas da célula, meninas, não deixe de orar, de se envolver com Deus só quando a necessidade chega. Porque, irmãos, tem pessoas no nosso meio, não é na nossa célula, no nosso meio evangélico, nem é tanto aqui na igreja. Os filhos de Deus, irmãos, tem tantas cadeias, tantas prisões na vida deles. E a gente fica pensando, como é que essa pessoa tem 10 anos que aceitou Jesus? E aí a gente diz, os crentes dizem que Jesus salva, liberta, transforma, muda a vida. E aquela pessoa entregou a vida a Jesus, está 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, e a gente olha para aquela pessoa, tantas cadeias emocionais, tantas prisões na vida dela, e a gente fica, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? E a pessoa não ora incessantemente, fervorosamente, de dia e de noite, para Deus romper as suas cadeias primeiro. Deus romper as suas dificuldades, as suas limitações. Eu, desde criança, eu me considerava como homem gadareno. E eu tenho na minha mente, quando eu vou orar por uma pessoa, eu fico pensando, se Deus, não é uma possibilidade não sei porque tem um se. Se Deus foi capaz, se Jesus foi capaz de libertar um homem com 2.000 demônios. Ora, irmão, um homem com um demônio já faz um estrago na vida dele e na vida dos seus familiares. E 2.000, porque aquele homem tinha 2.000 demônios que eles pediram para entrar nos porcos. E os porcos desceram de espinhadeiro no mar adentro, né? Se afogaram. E eu dizia, meu Deus, quantas cadeias, quantas prisões. Porque a Bíblia diz que o espírito do homem sabe o que nele está. Examine-se o homem a si mesmo. Eu me via com tantas cadeias, com tantas prisões, na alma, no espírito, tantas cadeias, que eu me considerava aquele homem gadareno. Eu digo, meu Deus, quanta opressão. E Deus foi. Mas, mesmo sem eu saber, eu fui
galgando na oração. Deus, em nome de Jesus, Satanás, você não tem autoridade. Eu digo, vixe, que briga na minha casa, irmão. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Alto lá, Satanás, na vida dos meus filhos, não. Eu sou uma sacerdotisa do meu lar. Aqui você não fica na vida dos meus filhos. Em nome de Jesus, eu te rejeito. Olha, Jesus disse certas vezes, tem pessoas que têm medo de falar o nome Satanás nas suas orações, na sua casa. Por quê? Jesus, quando viu, acho que foi Judas, eis aí o príncipe das trevas e ele não tem nada em mim. Jesus estava dizendo que na vida dele, nada das atitudes dele, nada das reações, nada das ações tinha parte com Satanás. Satanás não tinha nada nele. Ele não tinha nada. Era tudo coisa de Deus. E tem gente que tem medo de dizer, eu te desalojo em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha mente, sai das minhas emoções. Depressão, em nome de Jesus eu não te aceito. Sai, Satanás, porque é ele, irmão. Tudo que é ruim provém dele. E a pessoa mesmo não compra uma briga com Satanás, que não é com Deus, para que ela seja liberta das suas ansiedades, crise de ansiedade. Aí vai para o médico, aí o médico não tem o que responder. Traz tanto remédio para aquela pessoa e aquela pessoa fica aérea. Até o cérebro dela fica lento. E ela não tem coragem, filho de Deus, filha de Deus, e não tem coragem de se levantar em oração para Deus quebrar primeiro as suas cadeias, primeiro as suas prisões. Como é que você, cheia de cadeias, cheia de prisões, você vai ajudar que o outro seja liberto? Você nem é testemunha disso. Você vai falar de Jesus e as pessoas ficam te medindo assim, dentro disso. Quem és tu? Que só vive doente, que só vive no hospital, que só vive com depressão, que só vive triste, com vontade de se matar e morrer. As pessoas ficam olhando para nós. E o Espírito de Deus testifica quem nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos cartas abertas e lidas pelos homens. Os homens te lêem, não precisa ser um psicólogo não. Que o psicólogo, ele lê. Ele tem ele olha assim, até nós que não somos psicólogos, muitas vezes a gente faz uma leitura, né? Da timidez do outro, da fraqueza do outro. Ou se o outro é intelectual, vixe, olha que é pessoa, né? Mas nós somos cartas abertas e lidas. O que nós dizemos, se Deus não confirmar que nós realmente somos aquilo, as pessoas não acreditam não. Se nós não mostrarmos na nossa vida que Deus é real, que Deus está dentro de nós, que Deus reina dentro de nós, as pessoas não vão acreditar, irmãos. Aí a gente nem se ajuda, nem ajuda as pessoas. E o certo seria, Jesus disse àquela mulher samaritana, aquele que beber dessa água natural, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará nele, em você, em mim, uma fonte que jorra para a vida eterna. Nós temos bebido dessa água. E que dessa fonte, atingindo outras pessoas, já lhe descedentou, você já está saciada. E agora é a hora de você interceder, de você orar, de você fazer intercessão, porque você já está suprida. Será que é esse o caso da igreja CCA? Que nós não temos muitas pessoas dispostas a estar em oração e pagar o preço. A igreja tem terceiro culto e precisa de intercessão e precisa de oração para que outras pessoas se convertam. Será isso, irmãos? Você se acha tão incapaz, tão preso ainda, tão cheio de dificuldade, tão cheio de limitações, que você não tem coragem. Ah, não, eu vou para orar só por mim. Homem, eu estou orando mal por mim, quanto mais orar pelos outros. Muitas vezes a gente não pensa assim, né? Não, eu vou, mas eu vou só orar por mim. Senhor, a minha casa, a minha vida, Pai, tem misericórdia. Vai lá, faz, acontece, né? Às vezes você ainda não está liberto. E aí você não se acha capaz de orar por outras pessoas. Mas, diz a palavra de Deus, no tempo que devia ser mestres. Nós temos tempo, irmão, já. Tempo com Deus que nós devíamos já estar, em outro nível. Um nível mais avançado. De interceder, de pagar o preço por alguém.
Já que nós estamos falando em oração. Já que nós estamos falando em oração, irmão. Orar incessantemente. Orar importunando Deus até que Ele responda às suas orações. Deus não é nervoso. Deus não perde a paciência. Ele é o príncipe da paz. Pode bater. Pode pedir até que. Agora, até que aconteça, Ele vai trabalhando dentro de você a paciência, a fé, a perseverança, trazendo você, envolvendo você com cordas de amor. Olha, N coisas acontecem com você. Quando nós nos dedicamos à oração, um amor de Deus dentro de nós, por as pessoas, pelos perdidos. Porque alguém fez isso por nós. Então, muito obrigado. Deus nos abençoe, irmãos.